Nesta jornada através dos 7 ais proferidos por Jesus, somos convidados a mergulhar nas profundezas das denúncias feitas pelo mestre Galileu contra a hipocrisia religiosa de seu tempo. Ao examinar cada ai com olhos atentos, desvendamos as camadas de crítica afiada e confrontamos a essência de uma fé quebrada, que prioriza as aparências em detrimento da verdadeira devoção. Cada palavra pronunciada revela não apenas a corrupção moral dos líderes religiosos da época, mas também ecoa uma chamada à autenticidade espiritual e à busca sincera pela justiça e amor ao próximo. Prepare-se para uma jornada de autoexame e reflexão, enquanto exploramos as verdades atemporais contidas nessas poderosas denúncias de Jesus. A crítica principal de Jesus era que os fariseus faziam suas obras para serem vistos pelos outros e receberem a aprovação das pessoas, em vez de fazê-las para Deus. Os tefilim eram pequenas caixas ou bolsas de couro amarradas ao braço e à testa por correias, também de couro, que continham trechos das Escrituras, cumprindo literalmente o mandamento de sempre manter as Escrituras diante dos olhos. Os judeus usavam esse artefato durante os períodos de oração. Alguns usavam tefilim grandes e ostentosos, com faixas largas. A lei ordenava especificamente que os homens usassem franjas ou tzitzit costuradas na bainha das roupas exteriores para lembrá-los da lei. Os orgulhosos usavam tzitzit para ostentação e espetáculo espiritual. Rabino, pai, mestre. Jesus critica os fariseus por aspirarem a ocupar o primeiro lugar de honra em eventos públicos e serem chamados de rabino. Jesus proíbe o uso desse título porque ele é o grande mestre, e todos são irmãos perante ele. Não devemos chamar nenhum homem de pai ou mestre, pois o Deus nos céus é o Pai e Jesus é o mestre. Alguns usam esta passagem para denunciar a antiga prática de chamar de pai os líderes religiosos de várias igrejas. Duas coisas precisam ser consideradas aqui: se levarmos este ensino a um extremo literal, então o pai humano não pode ser chamado de pai, e expressões como pai da aviação ou pai Abraão deveriam ser proibidas. Aqueles que insistem em proibir essa expressão para se referir a líderes espirituais deveriam ser consistentes e nunca usar a palavra mestre ou professor para descrever o indivíduo que instrui outras pessoas, e todos os títulos administrativos também seriam suspeitos. A igreja primitiva não interpretou essas instruções de Jesus como proibições de chamar os anciãos espirituais de pais e estabelecer uma anarquia igualitária. De fato, um ambiente familiar promovia essa terminologia. O contexto não proíbe claramente o uso dessas palavras para pessoas em diferentes funções. Ao invés disso, Jesus está instruindo para não tratarmos os fariseus, os escribas ou qualquer outra pessoa como o mestre supremo da lei, prestando-lhes honra e submissão que só a Deus são devidas. Nesse sentido, Jesus não está revogando a autoridade que ele já delegou aos apóstolos. O que é mais crucial do que o uso dos títulos é a atitude de humildade e serviço, pois mesmo em grupos que proíbem tais títulos, pode haver a falta grave da arrogância orgulhosa e da presunção no poder de Deus. Jesus promete que os altivos serão humilhados e os humildes, exaltados. Isso não apoia a ideia de que nenhuma honra deve ser concedida na igreja. Jesus reitera aqui o ensinamento que desafia o mundo, de que no seu reino o servo é o maior. Gregório, o Grande, Papa do século VI, escolheu o título servo dos servos de Deus. 01 ai, sobre não entrar nem deixar outros entrarem no reino. Jesus deixa de lidar com a multidão em geral e confronta os fariseus diretamente, identificando-os como hipócritas. A palavra inclui o significado de ator, o que é particularmente apropriado aqui. Mateus utiliza sua expressão favorita, reino dos céus, no qual seus oponentes não entrarão nem permitirão que outros entrem. O ai interpolado, sobre roubar de viúvas à guisa de oração. Este versículo não está presente nos melhores e mais antigos manuscritos, sendo provavelmente uma interpolação escriba de Marcos 12 verso 40 ou Lucas 20 verso 47. As cópias que o incluem em Mateus o colocam aqui ou antes do versículo 13. Trata-se de uma condenação dos escribas e fariseus por encobrirem a cobiça financeira e o roubo sob a fachada da oração. Segundo ai sobre tornar prosélitos. Jesus não está condenando os escribas e fariseus por fazerem convertidos, pois esperava-se que Israel fosse uma luz para atrair prosélitos. O que ele reprova é que os convertidos se tornam piores do que aqueles que os converteram. Terceiro ai sobre fazer juramentos. Em Mateus 5 versos 33 a 37,
Jesus afirmou que os discípulos não precisam fazer juramentos, em vez disso, suas palavras devem ser verdadeiras por si mesmas, devido à integridade daquele que as profere. Jesus critica severamente a manipulação de palavras para escapar de responsabilidades. Fazer juramentos pelo altar, pela oferta sobre ele, pelo templo, pelo ouro do templo, pela própria cabeça, pela terra ou pelo céu é, em última instância, uma afronta a Deus e deve ser evitado por reverência a ele. Tal prática é absurda, a verdade não requer juramentos. Quarto, sobre o dízimo. A lei exigia que 1/10 de vários produtos, como grãos, vinho e óleo, fosse dedicada a Deus. No entanto, o quão extensivamente o dízimo deveria ser aplicado era uma questão debatida no século I. Alguns chegavam ao ponto de contar as folhas das ervas do jardim. Jesus não condena a meticulosidade na contabilidade, mas se incomoda quando alguém se apega a esses detalhes, negligenciando o mais importante da lei. Em meio a ofertas generosas, há questões fundamentais que permanecem negligenciadas, como praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. A expressão quais um mosquito engolis um camelo certamente provocou risadas entre a multidão, pois em aramaico Jesus criou um jogo de palavras, vós quais um gama engolis um gama. Quinto e sexto sobre a impureza interior. Os fariseus eram meticulosos na lavagem cerimonial de copos e pratos. No entanto, a ganância e a indulgência excessiva nos próprios desejos os contaminavam. Os sepulcros eram caiados ou branqueados com gesso para que as pessoas evitassem tocá-los e se tornarem cerimonialmente impuras. Ambos parecem limpos por fora, mas estão impuros por dentro. Sétimo, sobre construir sepulcros para os profetas. Jesus prossegue o tema da morte, destacando os monumentos magníficos que os judeus erguiam em honra aos profetas. Por exemplo, Herodes construiu um grande edifício de mármore sobre o sepulcro de Davi. Jesus despreza a vanglória dos opositores, afirmando que eles nunca teriam consentido na morte dos profetas como fizeram seus antepassados. A expressão plena medida indica que, assim como os antepassados foram punidos, os escribas e fariseus também serão punidos por perseguirem e matarem Jesus e seus seguidores. Este certamente evocou na mente dos primeiros leitores de Mateus a lembrança da morte de Jesus e das disputas entre os cristãos judeus e os judeus, vistos aqui como uma sinagoga distinta. Ao considerar que os judeus não praticavam execuções por crucificação, Mateus antecipa uma perseguição mais ampla, que inclui a hostilidade oficial contra os cristãos. Isso também antecipa o aviso de Jesus sobre perseguições registrado em outros lugares de Mateus. 07 sobre construir sepulcros para os profetas. Jesus prossegue o tema da morte, destacando os monumentos magníficos que os judeus erguiam em honra aos profetas. Por exemplo, Herodes construiu um grande edifício de mármore sobre o sepulcro de Davi. Jesus despreza a vanglória dos opositores, afirmando que eles nunca teriam consentido na morte dos profetas como fizeram seus antepassados. A expressão plena medida indica que, assim como os antepassados foram punidos, os escribas e fariseus também serão punidos por perseguirem e matarem Jesus e seus seguidores. Este certamente evocou na mente dos primeiros leitores de Mateus a lembrança da morte de Jesus e das disputas entre os cristãos judeus e os judeus, vistos aqui como uma sinagoga distinta. Ao considerar que os judeus não praticavam execuções por crucificação, Mateus antecipa uma perseguição mais ampla, que inclui a hostilidade oficial contra os cristãos. Isso também antecipa o aviso de Jesus sobre perseguições registrado em outros lugares de Mateus. Considerando que esses dois animais eram considerados impuros, Jesus está denunciando as atividades dos escribas e fariseus como impuras, não condizentes com a prática judaica adequada. Essa é a questão central por trás dessas denúncias. Jesus chama seus oponentes de raça de víboras, assim como João Batista o fizera ele compara o derramamento de seu sangue inocente e o de seus seguidores com as mortes de Abel e Zacarias. O Antigo Testamento hebraico termina com 2 crônicas, no qual Zacarias, filho de Jeoiada, é morto, ambas as mortes clamam por vingança. Esta geração antecipa um julgamento iminente, que logo ocorrerá com a destruição de Jerusalém. Que esta jornada pelos 7 proferidos por Jesus nos inspire a buscar sinceramente a verdade e a autenticidade espiritual em nossas próprias vidas.
Que possamos refletir sobre as lições aprendidas e aplicá-las em nosso dia a dia, buscando viver uma vida de integridade e compaixão. Até logo, e que a paz e a sabedoria estejam sempre conosco.